e pelo que eu me lembro você fez também, ao evento de posse do Alexandre de Moraes. É um evento Nossa! que ficou lá, burocrático, foi transformado num mega evento. E aí o que acontece? Você tem tanta pompa, tanta circunstância, que o sujeito se sente legitimado e se sente autorizado a continuar sendo firme no combate a esse fantasma, né, que fica aí pairando no ar de que vai haver um golpe. E o resultado pode estar nessa operação. Repito, a gente faz a ressalva aqui, se há outros elementos e eles aparecerem, a gente vai mostrar e vai, bom, então tem aqui uma coisa gravíssima, então se justifica. Mas, até o momento, a coisa está sendo feita de uma maneira muito destrambelhada, sem clareza, sem fundamento aparecendo, e a gente precisa constatar a realidade. Agora, só um complemento muito rápido, é o efeito político. Pode ter o efeito contrário, né, em relação ao Jair Bolsonaro. Quer dizer, você acaba legitimando de uma maneira destrambelhada uma narrativa que visava cobertar a delinquência de outros militantes do grupo do Bolsonaro, e isso pode ajudar o Bolsonaro a fidelizar a sua base reacionária, que pode ficar mais enfurecida, mais enraivecida, nessa fantasia de que luta contra o sistema. Na verdade, tem um ministro ali que atinge a militância, que é o Alexandre de Moraes, com outros o Bolsonaro está muito próximo, estão lá dando foro privilegiado para o Flávio, estão lá aliviando a barra dele em relação aos cheques do Queiroz e aquela coisa toda. Né? Mas essa militância, essa parte do eleitorado pode se sentir mais mobilizada para ir para as ruas em 7 de setembro e acabar enchendo mais ainda por causa do Moraes. Né? Então, politicamente, Sim. também pode ser um efeito traiçoeiro. Mas é uma coisa que eu via também, eu trabalhei lá durante a ação do Mensalão, com o ministro Joaquim Barbosa. Essa coisa muito bravateira, a população compra como se ele tivesse contra o político. Mas o resultado é a favor. Como a gente viu na ação penal 470, foi tacando aquele negócio, aquele mundo de teoria, sem estar muito concatenado. No fim, o ministro Marco Aurélio falava em toda a sessão, falava, o senhor vai mandar assim mesmo? Porque sabia que aquilo não duraria. E é o que a gente está tendo agora. A gente está tendo uma situação que, assim, vamos dizer que esteja tudo certo com esse inquérito. Que ele realmente tenha razão, que ele tenha os indícios, tenha tudo. Não pode ser a mesma pessoa que está presidindo a eleição. É só isso. Não pode, porque essa situação não é sustentável. Vamos dizer que tem que prender um cara desses na boca da eleição, na semana da eleição. Vai pôr fogo no país, porque vai parecer que ele não é honesto, que é aquela coisa da mulher de César. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem de ter muita atenção. Eu sei que o país gosta de uma novela das 8, mas nunca a gente precisou tanto de gente que gosta de exercer autoridade, gosta de ter poder, mais do que gosta de ser aplaudido em botequim. E Agora, é uma mercadoria que falta hoje. isso aí que você está falando é interessante do ponto de vista moral, né? Porque assim, a gente sabe que do Sim, ponto de vista legal, quer dizer, em termos de como a regra está feita, não tem obstáculo para que ele assuma o TSE e continue no Supremo Tribunal Federal. Houve questões em relação aos inquéritos, a gente apontou vícios, etc. E tal, isso foi discutido, mas passou em plenário, ele continuou na relatoria e foi adiante tocando desse jeito que a gente está vendo por aí. Agora, é muito similar ao que acontece com casos de suspeição, por exemplo. Tem uma questão que é moral. Os casos de suspeição são muito pouquinhos que estão previstos lá no regimento do Supremo Tribunal Federal, nas regras que eles seguem. Digo suspeição, é o caso de impedimento, né, do próprio ministro para julgar um processo que envolva alguém que ele é familiar, que ele conhece, etc. São muito muito poucas as hipóteses. E aí surgem hipóteses que são assim flagrantes que o ministro não deveria julgar aquele caso, porque ele é íntimo de uma das partes envolvidas, só que não está previsto na regra. E vários desses ministros, não todos, alguns volta e meia acabam se declarando suspeitos, impedidos, etc. Mas vários não estão nem aí. Eles até gostam. Então, o sujeito vai lá e dá uma decisão para soltar o pai da moça de quem ele foi padrinho de casamento, como o Gilmar, no caso do Jacob Barata Filho. Porque ele diz que no regimento não está prevendo aqui a hipótese de que você não pode julgar um caso do pai de uma afilhada de casamento.
Então, é essa falta do simancol moral, essa falta dessa aresta, né, de que, olha, se eu estou fazendo isso, ou se eu tenho esse vínculo, isso aqui é incompatível, não interessa se está escrito ou não. Então precisa mobilizar aqui o país inteiro, o Congresso Nacional, vamos alterar a lei, vamos debater de novo o regimento, etc. É adequado? É apropriado? Não é. Só que, assim, esse discernimento moral e essa rigidez de caráter, ela é muito rara. Né? E também ela é mais comum, né, Felipe, num país onde o cidadão exige ser respeitado, porque aqui o cidadão gosta de ser tratado, feito capacho, gosta de ser pisado e cuspido por autoridade, porque ele quer torcer para quem ele não gosta se dar mal. Então ele deixa a falta de respeito acontecer porque ele fica muito excitado quando ele vê alguém que ele não gosta se dar mal e não percebe que está limpando a mão com carvão. Então, todo mundo que tem poder, na verdade, pode fazer isso, porque o cidadão brasileiro não exige um mínimo de respeito e compostura de ninguém que está em nenhum dos três poderes. Ele gosta de ser pisado. Então, enquanto a gente não aprender a exigir respeito, a gente não vai, a gente vai ficar nessa. Cada um chega lá, se inebria e tchau.